Olá, pessoal. Vamos continuar na nossa linha de aplicações da integral e hoje nós vamos ver como usar a integral para calcular o volume de alguns sólidos de revolução. Bom, primeiro, vamos entender o que seria um sólido de revolução. Um sólido de revolução é aquele sólido que você obtém rotacionando uma região plana em torno de um eixo. Por exemplo, digamos que você tem um retângulo, né, que é uma região plana, e você vai rotacionar esse retângulo em torno de um dos seus lados. Vamos dizer que eu estou rotacionando em torno desse lado aqui, ó, e será o nosso eixo de revolução. Então, quando você pega essa figura e gira ela em torno desse eixo, né? Imagine que você está rotacionando o retângulo. Qual é o sólido que você obtém? Você obtém um cilindro. Então, o cilindro, ele é um sólido de revolução obtido pela rotação do retângulo em torno de um de seus lados. Outro sólido de revolução bastante conhecido é o cone. Então, como é que eu obtenho o cone? Então, imagine que você tem um triângulo retângulo, né, que é uma região plana. E você vai rotacionar esse triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Então, digamos que eu vou rotacionar em torno desse cateto vertical. Quando você rotaciona, você obtém aqui, ó, o cone, né? Essa figura se espelha. Então, nós temos o cone. Se você rotacionar em torno do outro cateto, você também vai obter um cone, ó, mais ou menos assim, né? Ó, um cone com raio da base maior. Então, sólidos de revolução são sólidos que você obtém rotacionando a figura em torno de um eixo. Então, aqui são sólidos, né, mais conhecidos, né, o cilindro reto, o cone reto, só que nós vamos trabalhar com a integral sólidos de revolução quaisquer. E para desenvolver a nossa fórmula lá, digamos assim, o nosso conceito de cálculo de volume, a gente vai usar um princípio parecido com o que a gente usou para desenvolver o conceito integral, que é aquela somatória, né, com termos finitos e usando o limite também, e vamos usar também a forma do volume do cilindro. Então, para quem não lembra, deixa eu pegar aqui o outro cilindro, né? O cilindro circular reto, então digamos que ele tem raio da base aqui R e tem a altura, né, do cilindro H. Então, o volume do cilindro, para quem não lembra, ele é calculado como a área da base vezes a altura. Como a base é uma circunferência, para calcular a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é H. Então, essa é a fórmula do cálculo do volume de um cilindro, que nós vamos usar para calcular o volume que a gente está procurando, que é de uma figura qualquer. Então, vamos para o conceito. Vamos usar aqui um sistema cartesiano, né, de coordenadas, eixo x e eixo y, e eu vou pegar aqui uma curva qualquer nesse sistema de coordenadas. Então, vou pegar aqui uma curva, por enquanto, positiva, né, mas vocês vão ver que não importa. Então, aqui, digamos que é uma curva y igual a f de x. Então, eu vou fazer como lá no caso da área, eu vou limitar essa curva, né, essa região pela curva, pelo eixo x e por retas também, x igual a, ó. Então, vou marcar aqui o ponto A e retas aqui, x igual AB. Aí, essa região limitada, eu vou rotacionar ela em torno do eixo X, certo? Então, quando você rotaciona ela em torno do eixo X, né, você obtém um sólido parecido com esse aqui, né? Que eu, por enquanto, estou só tracejando, mas depois eu vou escurecer um pouco mais. É um sólido parecido com isso, né? Talvez não tenha nem para ver na gravação, mas depois eu escureço ele. Então, como é que nós vamos calcular o volume desse sólido quando rotacionar essa região em torno do eixo X? Então, vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz lá no cálculo de área. Eu vou dividir esse intervalo aqui em N partes. Eu não vou fazer mais aquele passo a passo dividido em duas, em quatro partes, em oito, e por aí vai. Não vou fazer mais isso.
Então, eu vou dividir logo ele em N partes. Então, aqui vai ser o nosso x0, não é isso? Ó. Aqui vai ser o nosso xn, que é N parte. Aí tem aqui x1, x2, até a nossa parte genérica lá no meio, que eu chamei de xi, né? Xi menos 1, e depois aqui eu tenho o xi. Né? E cada partezinha desse intervalo que eu dividi, ele tem um comprimento ΔX, não é isso? Ó. Tem um comprimento ΔX. Deixa eu colocar aqui. E dentro desse intervalo, eu vou escolher um número. Eu vou pegar o ponto médio, pode ser qualquer um, mas eu vou escolher um número aqui que eu vou chamar de C, né? No caso aqui do primeiro intervalo seria C1, segundo intervalo C2, o último intervalo Cn. Como aqui é o iésimo intervalo, então eu vou chamar esse número aqui de CI, não é isso? Ó. E eu vou olhar para a imagem desse CI. Então, subo o ponto até tocar o gráfico, depois de tocar o gráfico, eu jogo ele no eixo Y, e esse valor aqui seria o F de CI, não é isso? E vou considerar também, assim como no cálculo de área, o retângulo, né, de base aqui ΔX, ó, e altura F de CI. Então, eu vou olhar para esse retângulo aqui, ó, né? Cuja base dele é ΔX, que é esse comprimento aqui, e a altura dele, que é isso aqui, é a imagem do CI, o F do CI. E agora sim eu vou escurecer a figura, eu vou rotacionar a nossa região completa em torno do eixo X. Então, quando eu rotaciono a região completa, eu vou obter um sólido parecido com esse aqui, ó. Pronto, um sólido parecido com esse aqui. E é esse volume que eu quero calcular. Agora, o que é que acontece quando eu rotacionei com o retângulo? Que eu também rotacionei esse retângulo, não é isso? Esse retângulo, quando eu rotaciono, ele vai formar o quê? Como a gente já viu, né? Esse retângulo, ele vai formar um cilindro, não é isso? Ó? Quando eu rotaciono um retângulo em torno dos seus lados, ele vira um cilindro. Então, esse retângulo formou um cilindro. Como eu dividi, né, esse meu intervalo em N partes, cada partezinha que também tinha um retângulo, só que eu não desenhei para não ficar muito poluído. Então, cada retângulo, quando rotacionou, também formou um cilindro. Então, aqui eu vou ter N cilindros, de modo de quando eu somar o volume de todos os cilindros, eu vou ter um volume aproximado, né, do meu sólido que eu quero. Porque aqui eu vou ter um cilindrozinho, aqui eu vou ter outro cilindro, até o último cilindro aqui no último intervalo. Agora, qual é o volume desse cilindro aqui que eu rotacionei? Esse aqui do meio. Bom, a gente sabe, né, porque a gente vê aqui que o volume de um cilindro é πr ao quadrado, que é o raio da base, vezes a altura. Se vocês notarem, pessoal, esse cilindro aqui da figura, ele não está nessa posição, ó. Ele está como se fosse em pé, tá vendo? O círculo é isso aqui, ó. Então, o raio da base seria isso, ó. E quem é isso aqui, que é o raio da base? É o F de CI. Então, nosso volume já fica igual a π vezes o raio da base, que é o F de CI, ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura do cilindro? Essa é a altura do cilindro, ó, que é justamente o tamanho do intervalo, que é ΔX. Então, esse é o volume de um cilindro. Como eu vou somar todos os cilindros, então o volume da nossa figura, ele vai ser aproximadamente, né, a somatória de todos os cilindros. Então, somatória, quando I vai de 1 até N, de π, F de CI, ao quadrado ΔX. De tal forma que, aí entra o mesmo raciocínio da área. Quanto maior for a quantidade de cilindros, mais o volume será aproximado. Né? Se for 10, dá um volume aproximado. Se for 20, dá mais próximo. Se for 100, mais próximos. De tal forma que quando essa quantidade de cilindros ela tende para o infinito, então o volume será exato, ou seja, o volume da peça ele será igual, né, ao limite, eu subir aqui um pouco, será igual ao limite do somatório de π f de CI ao quadrado ΔX, o somatório quando I vai de 1 até N e quando N tende para o infinito, né? Então, esse será o volume da nossa peça. Mas, ora, isso aqui é uma soma de rima. Então, se é uma soma de rima, eu posso converter isso para uma integral, tá vendo? Ó, tem o F de CI
que vai virar o f de x, e tem o ΔX, que vai virar o dx. Então, esse volume eu posso escrever como sendo igual a integral de A até B, né, que foi a partição do intervalo. Então, integral de A até B, de π, que é a constante, repete, f de CI, ele vira f de x ao quadrado, e o ΔX ele vira dx. Ainda posso organizar um pouco mais, já que o π ele é uma constante, eu posso tirar da integral. Então, o volume é igual a π, integral de A até B, de f de x ao quadrado dx. Então, essa, né, é, digamos, a fórmula, né? É claro que ela vai ter algumas variações, dependendo da situação, para calcular o volume, né, obtido pela rotação de uma curva limitada pelas retas x igual a x igual a b em torno do eixo x. Né? E como vocês podem ver aqui pela fórmula, a nossa função está ao quadrado. O que significa isso? Que não importa se a curva está por cima ou está por baixo, né? O quadrado vai sempre converter para o positivo, tá bom? E se ela também intersectar o eixo x, não é problema, né? Já que, como está ao quadrado, a parte positiva ela não se anula com a parte negativa, porque ela rotaciona por todo o eixo, então considera todo o sólido, tá certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vou começar com um exemplo aqui bem simples. Né? Eu quero calcular o volume do sólido, né, de revolução obtido pela rotação da curva y igual a x ao quadrado. Né? A região vai ser limitada por essa curva, pelo eixo x e pelas retas x igual a 0 e x igual a 3, tá certo? Então, eu quero obter o volume disso. Então, eu não é necessário desenhar, né, o gráfico, mas eu vou colocar aqui só para ilustrar, para vocês terem uma compreensão melhor. Então, aqui o eixo x, aqui o eixo y, essa é a nossa curva, né, a parábola, ó. E essa parábola, a região vai estar limitada pela parábola, pela reta x igual a 0, que é o eixo y, e também pela reta x igual a 3. Vamos marcar por aqui sim o x igual a 3. Então, é essa a região. E ela vai rotacionar em torno do eixo x, ó, formando uma figura parecida com essa aqui, né? Um sólido parecido com esse. Ó. Então, esse será o nosso sólido de revolução. Né? Parece um cone mais curvo, mais curvo. Então, como a gente já sabe, o volume, né, vai ser π integral de A até B, então no caso aqui 0 até 3, da curva, então x ao quadrado, né, isso, dx, né? Se você quiser sempre montar usando o raciocínio anterior, é bom, porque você treina, né, o seu raciocínio. Então, se você pegar um termo genérico aqui, que seria o CI, né, isso você pode sempre montar aquele retângulo. Aí tá aqui o f de CI, ó, né? Aqui está o f de CI, que seria CI ao quadrado, né? Já estou trocando na curva, já que a curva é x ao quadrado, quando eu troco x por CI, então fica CI ao quadrado. Aí aqui está o nosso retângulo, não é isso? Ó? E o retângulo, quando gira, forma esse cilindrozinho aqui, né? Esse cilindrozinho, cujo raio é CI ao quadrado. Então ficaria CI, que seria o x, né, já botando na integral, x ao quadrado, né, já que é r ao quadrado, e o π da forma do cone, do cilindro. E aqui o dx, que seria o ΔX, que é a altura do cilindro, ok? Então, aqui, antes de resolver a integral, isso aqui vai ser igual a π integral de 0 até 3 de x elevado à quarta dx, né? Ó, 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai dar igual a π. A integral de x4 é x5 sobre 5, variando de 0 até 3. Então, isso aqui vai dar igual a π vezes, aí eu troco no 3 e no 0, né? Então, 3 elevado a 5 sobre 5, menos 0 elevado a 5 sobre 5. Aqui dá 0, posso esquecer. Então, isso aqui vai ser igual a π vezes 3 elevado a quinta. 3 vezes 3 é 9, 27, 81, dá 243 sobre 5. E multiplicando aqui fica
243π sobre 5 unidades de volume, né? Ele não deu nenhuma unidade métrica aqui, então, unidades de volume. E esse é o volume do nosso sólido de revolução. Um sólido bastante simples até, né? Então, o que muda em questão para questão desse tipo aqui é a função. Então, se for uma função maior, vai ter um pouco mais de trabalho. Se for uma função menor, como essa, tem menos trabalho. Mas o raciocínio é o mesmo. Vamos ver aqui uma pequena variação do problema. Agora, eu não vou mais rotacionar em torno do eixo X, tá certo? Eu vou rotacionar, vamos colocar aqui, rotação em torno da reta y igual a k, que é uma reta horizontal, né? Uma reta paralela ao eixo X. Sempre a reta y igual é uma reta horizontal, porque o y não muda, então tem que ser sempre assim, o y constante. Ó. Então vamos imaginar a situação, logo, vamos raciocinar em cima dela antes de partir por um exemplo. Vamos tentar generalizar esse tipo de situação. Então vou de novo desenhar aqui um sistema de coordenadas. Aqui eixo X, e um pouco mais acima o eixo Y. Vou pegar aqui a curva, então digamos que seja uma curva assim, ó, né? Y igual a f de x, e a reta y igual a k, ela está por aqui, ó. Certo? A reta y igual a k. Então aqui é a região limitada pela curva, pela reta y igual a k e as retas verticais x igual a e x igual a b. Então você vai pegar essa região aqui, ó, e vai girar ela em torno dessa reta y igual a k, tá certo? Então nota que se você fizer a integral direto, você vai errar o problema. Por quê? Porque se você fizer a integral direto, ele vai contar com essa parte aqui, ó, de A, né? Esse retângulozinho aqui em branco não tá. E essa região que eu quero que ela gire só aqui, ó, formando esse sólidozinho aqui embaixo, ó. Certo? Eu não quero que ela gire em torno do eixo X. Então, se você fizer a integral direto nesse problema, você vai encontrar um volume excessivo do que seria, porque vai girar essa parte também e vai girar em torno do eixo X. Eu quero que gire em torno da reta y igual a k. Então, o que é que eu vou fazer aqui nesse problema? Eu vou tentar transformar esse problema num problema anterior, né? Na situação anterior, em que a rotação em torno dessa reta, ela vire também uma rotação em torno do eixo X. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer essa reta até ela coincidir com o eixo X. Então, eu vou descer ela K unidades. Então, eu desço para cá K unidades. Ó. Então, digamos que essa reta y igual a K, ela caiu aqui. Só que como eu desci K unidades dessa reta y igual a K, eu também vou ter que descer a curva. Né? É como se eu pegasse essa figura aqui e descesse ó, até a reta y igual a K coincidisse com o eixo X. Então, eu também tenho que descer essa curva. Mas não é fácil descer. É só você extrair a mesma quantidade de unidades que você extraiu da reta na função. Então, eu vou descer K unidades também. Ó. Então, eu faço com que essa curva ela venha para cá. Ó. Certo? Faça com que ela venha para cá. Aí que curva já é essa? Já é y igual a f de x menos k, ó, porque ela desceu k unidades. E formou essa região aqui, ó. Então você nota que essa região agora sim ela coincide com essa, ó. E rotacionar essa curva aqui vermelha em relação ao eixo x é a mesma coisa que rotacionar essa curva com relação ao eixo y, né? Ó. Então você vai obter esse sólido aqui de revolução, ó. Né? Esse solo de revolução, que é o que eu desejava no problema inicial. Ele só está na posição espacial diferente, né? Ele não está aqui em cima, está mais embaixo, mas é o mesmo sólido. Como eu quero o volume, é suficiente para mim. Então, rotacionar f de x em torno de y igual a k é a mesma coisa que rotacionar y igual a f de x menos k em torno do eixo x. Então, esse volume aqui nessa situação seria π integral de a até b da nova curva que eu obtive, ó, f de x menos k
ao quadrado, né, dx. Vamos subir aqui e vamos fazer um exemplo. Então, digamos, né, por exemplo, que eu quero calcular o volume, né, do solo formado pela rotação em torno da reta y igual a 1, da região limitada por quem? Pela curva y igual a x ao quadrado mais 2, pela reta x igual a 0 e pela reta x igual a 2 e também por essa reta y igual a 1. Então, coloquei uma função facinha aqui só para a gente visualizar nesse problema essa mesma analogia aqui. Então, vou desenhar aqui o nosso plano cartesiano, eixo x e aqui eixo y. A curva y igual a x ao quadrado é essa parábola, né, ó, na origem, mais 2, ela sobe 2 unidades, ó. Então, ela vem para cá, ó. Então, isso aqui é y igual a x ao quadrado mais 2, ó. Né? E a reta y igual a 1 é essa reta aqui, ó. Essa é a reta y igual a 1. A reta x igual a 0 é o próprio eixo y, e a reta x igual a 2 está aqui ela, vertical. Então, é essa região que eu vou rotacionar em torno da reta y igual a 1. Aí o que é que eu faço? Eu desço uma unidade da reta para coincidir com o eixo x e desço uma unidade da curva, para ela vir para cá, ó, e rotacionar ela em torno do eixo x, né? Aqui a escala não está boa, né, das divisões, mas quando você desce o eixo y para cá, é que ele fica aqui e desce uma unidade da curva, ficando x ao quadrado mais 1, né? Essa seria a nova região, que você pode ver que se assemelha bastante com a original, né? A diferença é por causa da qualidade do desenho mesmo. E esse seria, né, o nosso sólido de revolução. Esse seria o nosso sólido de revolução. O que comprova aquela nossa teoria, né? F de x menos k seria x ao quadrado mais 2, menos o k, que no caso aqui é 1, né? Esse aqui é a reta y igual a k, comparando. Então, menos 1, 2 menos 1 daria 1, que é essa curva que está aqui. Então, o volume, né, vamos repetir aqui todo o conceito, volume vai ser igual a π integral de A até B, no caso aqui 0 até 2, de f de x, ó, x ao quadrado mais 2, menos o valor do k, né, que é o y, 1 ao quadrado, dx. Então, esse volume, ele vai dar igual a π integral de 0 até 2 de x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx. Desenvolvendo aqui esse produto notável, então esse volume ele é igual a π integral de 0 até 2 de quadrado do primeiro, x4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2x2, mais o quadrado do segundo, fica 1 ao quadrado, que é 1 dx. Agora, resolvendo a integral, ó, a integral de x4 é x5 sobre 5, mais a integral de x2 é x3 sobre 3, então fica 2x3 sobre 3. A integral do mais 1 é mais x. Isso variando de 0 até 2. Feito isso, a gente substitui, né, o valor do x. Então, aqui vai ficar 2 elevado à quinta sobre 5, mais 2 vezes 2 à terceira sobre 3, mais 2. Aí, menos, eu trocaria tudo no zero, né? Só que vai dar zero, não vou nem colocar para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, isso aqui vai dar igual a. Então, 2 elevado à quinta, 4, 8, 16, 32 sobre 5. Mais 2 ao cubo é 8 vezes 2, 16 sobre 3. Mais o 2 que está fora. Tirando o mínimo aqui para somar as frações, né? De 5, 3 e 1, como são primos, vai ser o produto. 5 vezes 3, 15. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 15. 15 por 5 é 3. 3 vezes 32 dá 96. 15 por 3 é 5. E 5 vezes 16 dá 80. Né? Então, mais 80. Mais 15 por 1 é 15, vezes 2 dá 30. Então, somando aqui, ó, 80 com 30 dá 110. 110
com 96 dá 206. Então, 206 dividido por 15. Faltou o pi, né, pessoal? Esqueci de colocar o pi, ó. Então, sempre tinha um pi aqui, ó, né? Um pi em evidência, ó. Então, tinha um pi aqui em evidência, né? Então, 216 pi sobre 15 unidades de volume. Bom, vamos para mais uma situação. Então, pegou uma reta y igual a qualquer número, é só subtrair aquele valor, né, que está ok. Bom, vamos ver agora, né, o cálculo quando a gente tem uma região limitada por duas curvas. Vamos calcular aqui. Colocar como tópico, região limitada por duas curvas. Uma águazinha aqui. Bom, antes de entrar no exemplo, né, vamos fazer como sempre. Vamos tentar generalizar a situação, tá bom? Então, digamos que eu tenho aqui, vamos desenhar aqui de novo, né, o plano cartesiano. Então, eixo Y e aqui eixo X, né? Vou colocar aqui uma curva Y igual a f de x. Por questões aqui de visualização, eu vou mudar a cor para outra curva. Vou colocar aqui y igual a g de x. Aí eu quero calcular o volume da região limitada por essas duas curvas, pela reta x igual a e pela reta x igual a b. Ou seja, é só essa região aqui, ó, que vai rotacionar em torno do eixo x, certo? Essa região vai rotacionar em torno do eixo x. Então, quando ela rotaciona, o que é que eu vou obter? Um sólido vazado, concordam? Porque ela vai rotacionar aqui, ó, em torno do eixo x, vai ficar essa parte central vazada. Então, quando eu calculo a integral de A até B, quando eu calculo assim, ó, integral de A até B, né, π, integral de A até B, de f de x ao quadrado dx, eu obtenho um sólido completo, concordam? Então, eu obtenho um sólido parecido com esse aqui, ó. Né? A posição da mão é meio ruim, por isso que o desenho não fica bom, galera. Né? Mas eu obtenho esse sólido aqui completo. Vocês concordam que é um volume acima do que eu quero? Né? Porque você obtém um sólido completo, é como se rotacionasse toda a f de x limitada pelo eixo x, né, e pela reta x igual a b. E quando eu calculo, né, π integral de a até b de g de x ao quadrado de x, eu calculo o volume desse sólido aqui dentro, ó. Quando eu calculo essa integral, eu pego o sólido completo, e quando eu calculo essa integral, eu pego esse sólidozinho aqui dentro, ó, que, se vocês notarem, é justamente a parte vazada do nosso sólido, né? É a parte que eu quero extrair do nosso sólido para ter o volume limitado só por essa região. Então, o nosso volume final será essa integral menos essa integral aqui, concordam? Porque quando eu calculo essa integral, eu obtenho um sólido completo, só que eu tenho que tirar essa parte aqui vazada aqui dentro, né? Eu tenho que subtrair essa parte aqui vazada, que é justamente a integral, né, dessa região, ó, da g de x. Então, isso aqui nos dá, né, o nosso volume final. Só que eu ainda posso simplificar um pouco mais, ó. Já que eu tenho um π constantes, posso colocar em evidência, e os limites de integração são os mesmos, eu posso escrever como integral só. Então, como é que ficaria esse volume? Vamos escrever agora. Ficaria V igual o π, coloquei em evidência, ó, integral de A até B, eu coloco agora os integrandos aqui dentro, ó. O f de x ao quadrado
menos o g de x ao quadrado, dx, né? A curva f que está por cima menos a curva g que está por baixo, ambas ao quadrado. Cuidado, não é f menos g ao quadrado, não. É f ao quadrado menos g de x ao quadrado, tá certo? E aqui entra aquela coisa, né? Se você não sabe qual curva está por cima ou qual curva está por baixo, né? Se você errar a ordem aqui, a única diferença é que no final você vai encontrar um resultado negativo. Aí você transforma para positivo e terá o volume correto. Então, por exemplo, eu quero calcular o volume, né, do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x da região limitada pelas curvas y igual a x ao quadrado mais 1 e a outra curva, né, que é uma reta y igual a x mais 3, certo? Então vamos fazer aqui um esboço, né, já que são curvas simples. Então, traça aqui o eixo y, traça aqui o eixo x. A curva y igual a x ao quadrado mais 1 é essa parábola aqui, ó. Né? E a reta y igual a x mais 3, ela passa lá no 3, ou então é essa reta aqui, ó. Então, é essa região aqui, ó, que vai rotacionar em torno do eixo x, né? Então, ela vai formar uma coisa mais ou menos parecido com isso aqui, né? Ó. Né? Esse sólido aqui, ó, vazado, tá certo? Ele tem essa parte interna aqui vazada. Então, para calcular o volume disso, deu para perceber que a reta está por cima, né? Então, para calcular esse volume, eu preciso encontrar esses limites de integração aqui, ó, o A e o B. Nota que ele não deu, tá vendo? Só que o A e o B é justamente os pontos de interseção das curvas aqui, ó. Então é só igualar uma curva com a outra, parecido com aquele cálculo de área entre curvas. Então, x ao quadrado mais 1 vai ser igual a x mais 3. Né? Passando aqui para o lado de cá, vai ficar x ao quadrado, mais x vem para cá, menos x, mais 3 vem para cá, menos 3, com mais 1 que já está, menos 2, igual a zero. Aqui fatorando, né? Isso vai ser x menos 2, que multiplica x mais 1. É isso? Menos 2 vezes 1, menos 2, e menos 2 mais 1, menos 1, igual a zero. Quer dizer que as raízes aqui vão ser x igual a 2 e x igual a menos 1, que é justamente, né, os limites aqui. O menos 1, como é o menor, é o da esquerda, e o 2, como é o maior, é o limite aqui da direita. Vamos subir aqui um pouco. Então, volume desse sólido é π integral de menos 1 até 2, de menos 1 até 2, né, da curva que está por cima ao quadrado, então é x mais 3 ao quadrado, menos a curva que está por baixo, ó, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, dx. Né? Desenvolvendo aqui, ó, o volume vai ser π integral de 1 até 2 de x mais 3 ao quadrado, é x ao quadrado mais 6x mais 9. Aqui, ó, esse produto notável está multiplicado todo pelo menos. Ó. Como é que é tudo mais, vai dar tudo positivo. Com o menos fica tudo negativo. Ó. O primeiro termo ao quadrado dá x4, com o menos, menos x4. Aí duas vezes, a primeira vez o segundo dá 2x ao quadrado, com o menos, menos 2x ao quadrado. O segundo ao quadrado dá 1, com menos fica menos 1. E fecha aqui o parênteses. Organizando aqui um pouco mais, né? Isso aqui vai dar igual a π integral de 1 até 2 de, vamos colocar na ordem do maior, menos x4, né, o primeiro. X ao quadrado com menos 2x ao quadrado fica menos x ao quadrado. 6x não tem com quem somar, então repete mais 6x.
E aqui 9 menos 1 dá 8, então mais 8 dx. Né? Não coube aqui, mas coloquei pequenininho. Então mais 8 dx. Agora, resolvendo a integral, isso aqui vai dar igual a π, é isso, ó, que multiplica integral do menos x4 é menos x5 sobre 5. A integral do menos x ao quadrado é menos x3 sobre 3. Integral do mais 6x ao quadrado, ó, fica 3x, do mais 6x, aliás, fica 3x ao quadrado, não é isso? Ó? Porque não fica x2 sobre 2? Aí o 6 dividido por 2 é 3. E do mais 8 fica mais 8x. Tudo isso variando de 1 até 2. Aí agora vamos substituir os valores. Ó. Então, isso aqui vai dar igual a π vezes. Aqui, substituir o x5 por 2, ó, fica menos. Aí o x5 vai ser 2 elevado à quinta, que dá 32 sobre 5. Menos, agora, ó, aqui é menos 1, né? Substituir por 2. Eu vou colocar com calma, vou colocar 2 à terceira mesmo. Sobre 3. Mais 3 vezes substituído por 2, ó. 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2. Fecho parênteses, menos, aqui eu vou colocar um conchete, né? Porque o π multiplica tudo. E agora eu vou substituir de novo, só que por menos 1. Então vai ficar o menos que já está aqui fora, ó, o x à quinta, menos 1 elevado à quinta, sobre 5. O menos já está aqui fora, ó, o x à terceira, então menos 1 à terceira sobre 3. Mais 3 vezes x ao quadrado, então 3 vezes menos 1 ao quadrado, e mais 8 vezes o x, 8 vezes menos 1. Né? E fecha aqui o conchete. Agora vamos calcular os valores. Então, isso aqui vai dar igual a π vezes, abre o conchete e o parênteses para essa conta. Ó. Menos 32 sobre 5, eu vou repetir. Aí menos 2 à terceira fica 8 sobre 3. 2 ao quadrado aqui é 4, vezes 3 dá 12. Então, mais 12. E 8 vezes 2 dá 16. Então, mais 16. Fecha o parênteses, menos, aqui vamos com calma. Ó. Menos 1 elevado à quinta, como o expoente é ímpar, ele continua negativo. Então vai dar menos. E 1 elevado à quinta é 1, então dá menos 1. Como menos está aqui, fica mais. Então aqui vai dar 1 sobre 5 positivo. Mesma coisa aqui, ó. Ímpar continua negativo. Com menos aqui, mais. E 1 à terceira é 1. Então dá mais 1 sobre 3. Aqui, como é par, dá positivo. 3 vezes 1 é 3. Então mais 3. E 8 vezes menos 1 é menos 8. Fecha aqui o conchete. Vamos fazer as somas. Nessas somas aqui, galera, o que eu vou fazer para facilitar? Aquelas frações que têm o mesmo denominador, eu vou somar direto, para depois tirar o mínimo no final e não ficar uma conta tão grande. Então, isso aqui vai dar igual, ó, a π que multiplica. Ó. Então, eu tenho aqui sobre 5, aqui sobre 5. Né? Então, eu posso só juntar os numeradores. Esse 1 quinto aqui, ele passa multiplicado pelo menos 1. Então, fica menos 1 quinto. Então, é menos 32 com menos 1. Vai dar menos 33 sobre 5. Pronto, já juntei esses dois. Esse menos 8 terços eu posso juntar com um terço positivo aqui, ó. Só que esse um terço positivo, quando sai do parênteses, também é vezes o menos. Então, fica menos 1 terço. Com menos 8 terços, dá menos 9 sobre 3. Já juntei também. Esses dois carinhas aqui, ó, quando eu juntar eles dois, isso vai dar 28. Esses dois aqui, quando eu juntar, vai dar menos 5. Né? Já vou juntar eles, ó. Né? Só que o menos 5, quando ele sai com esse menos aqui, ó, ele fica mais 5. Então, 28 com mais 5 dá 33. Então, mais 33. Então, isso aqui vai dar igual a π que multiplica menos 33 sobre 5, menos 9 sobre 3 dá menos 3. Menos 3 com mais 33 dá mais 30. Então, isso aqui vai dar igual a, tirando o mínimo aqui, ó, 5 vezes 30, 150. 150 menos 3 dá 117 sobre 5. Coloco agora já o π no final. E eis aqui o volume do nosso sólido de revolução. Bom, para finalizar, eu vou fazer aqui um problema, só um problemazinho simples mesmo, envolvendo uma função trigonométrica, né? Porque vai ter alguns problemas envolvendo função trigonométrica, para vocês não dizerem que
eu não passei nenhum problema, não é isso? Então vamos passar um problemazinho aqui. Na verdade, são os mais simples, né? Porque não tem muito, não se pode complicar muito a função, porque senão fica meio inviável de resolver. Então, a função vou colocar aqui exemplo, né? A função que está limitando a região é y igual a cossecante de x. As retas são x igual a π sobre 4 e x igual a π sobre 2, né? E também o eixo x. Então, essa região ela está rotacionando em torno do eixo x. Então, o nosso volume, né? Não precisa aqui nem fazer o esboço, desenho nem nada, vai ser π integral, né, de A até B, então π sobre 4 até π sobre 2. Lembrando que se você também trocar os limites aqui, a única coisa que vai afetar é o sinal da integral, então não tem problema, se der negativo, converte a positivo. Da função, né, que é cossecante de x ao quadrado, né, dx. Então isso aqui vai dar igual a π, vou repetir ainda, ó, integral de π sobre 4 até π sobre 2 da cossecante ao quadrado de x dx. Felizmente, a cossecante ao quadrado tem uma integral instantânea, né? Instantânea não, integral imediata, que é menos cotangente. Então, isso aqui vai ser π, que multiplica menos a cotangente de x, variando de π sobre 4 até π sobre 2. Esse menos com esse π fica menos π, então vou deixar o menos π em evidência aqui, ó, e vou substituir o x por π sobre 2 e π sobre 4. Então, fica cotangente de π sobre 2 menos cotangente de π sobre 4. Então, resta saber quem são esses valores da cotangente, né? Vou fazer um parêntese aqui embaixo. Bom, a gente sabe que a cotangente ela é o inverso da tangente. Então, se tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno, ok? Então, o volume aqui, ele vai dar igual, vamos repetir, menos π vezes. Agora, quem é cotangente de π sobre 2? Aí vai ser o cosseno de π sobre 2, que a gente sabe que é zero, né, pessoal? Lembrando que o cosseno, ele é assim, né, ó. Então, no π sobre 2 é zero, e o seno, ele é assim, ó. Né? E o seno, então, no π sobre 2, ele é 1. Então, vai ser 0 sobre 1, que dá igual a zero, né? Então, vai ser π que multiplica 0. E menos, né, a cotangente de π sobre 4. Então, a cotangente de π sobre 4 vai ser o cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, na tabela que eu passei, dividido pelo seno de π sobre 4, que também é raiz de 2 sobre 2. Como são iguais, isso aqui dá 1. Então, vai ficar menos 1. Então, isso aqui vai dar igual a menos π, que multiplica, ó, 0 menos 1 é menos 1. E menos π vezes menos 1 dá π, né? Unidades de volume. E esse é o volume do nosso sólido. Bom, vou passar algumas questões para vocês, né? E qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom?